Hoje, vamos debater a comunicação no Brasil. Controle da mídia pelo Estado? Antidemocrático, inaceitável. E controle da mídia por 7 famílias, 7, que podem criminalizar os movimentos sociais, que usam esse monopólio para criminalizar a pobreza. O PSOL propõe revisão dessas concessões, criação do Conselho Nacional de Comunicação e parar de criminalizar as rádios comunitárias. Eu me lembro muito de um discurso, em umas elaborações do saudoso Milton Santos, né, um geógrafo fundamental que discutia a questão da globalização e que ele dizia, né, que uma outra globalização é possível e que dentro da contradição de globalização hegemônica que se fortalece utilizando a mídia, né, para isso, né, de que também se gesta outras alternativas, né, e que a tecnologia que é utilizada hoje como recurso de dominação pelas mídias, elas também estão chegando aos setores populares, né? E é por isso, inclusive, que nós estamos aqui podendo falar para milhões, milhares de pessoas, né? E dizer da nossa indignação de viver numa sociedade como essa. Mas um programa do PSOL, né, e um programa de governo que se indigna, precisa questionar os limites e o poder dessa mídia. Garantir o direito à comunicação no Brasil significa garantir que todo mundo tenha celular e possa consumir e falar no celular e possa ver a TV e ouvir o rádio. Ou seja, eu sou sempre o espectador e o consumidor da cultura. Eu nunca sou o produtor, né? O cara que vai fazer o conteúdo para a televisão ou que vai ter uma rádio comunitária ou que vai produzir a política pública, ela lida com o cidadão como um consumidor e geralmente não como um produtor. O sistema de comunicação montado no Brasil é um sistema que tem um papel estratégico para as classes dominantes, ele tem contribuído para perpetuar esse sistema que é gerador da desigualdade, ele tem contribuído para ajudar na repressão e na formação da opinião pública no sentido de reprimir os movimentos sociais, de impedir as lutas dos trabalhadores, de impor aqueles desejos, aquelas vontades do pensamento dominante, de tal maneira que ele exerce sobre a sociedade um poder muito forte que vai desde o imaginário social até o levantamento de questões que interessam diretamente aos setores dominantes da sociedade. Você tem, né, o direito à informação e você tem o direito à comunicação. Infelizmente, esse é um dos direitos humanos mais negado à população brasileira nesse atual momento, né? Os meios de comunicação, os recursos para que, né, aconteça esse processo de autodeterminação, ou seja, de afirmação da identidade dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira não é permitido. Não foi permitido um dos episódios mais recentes, que foi a definição, por exemplo, do padrão de TV digital que o Brasil iria adotar, né, quando o governo brasileiro fez uma opção, né, pelos grandes grupos que já dominam os meios de comunicação no Brasil. Isso também pode acontecer também com a definição do padrão de rádio digital. No Brasil também é a mesma coisa, né, que o DAIO do rádio será fechado para alguns poucos grupos sem que seja democratizado o acesso à comunicação por parte dos diversos grupos. A comunicação, para ser democrática e atender os interesses maiores da sociedade, ela também precisa ser regionalizada, precisa contemplar as diferenças regionais, a diversidade cultural. Tudo isso contribuiria para manter cada vez mais uma sociedade plural, uma sociedade em que todos tenham condições de não apenas receber informação, mas também transmitir informação. O PSOL
está atualmente com uma DIN sobre a TV digital, que já foi 2 vezes para votação no Supremo e foi retirado de pauta. Essa DIN a gente pede simplesmente a reversão dos sinais digitais de todas as emissoras brasileiras, porque elas foram concedidas ilegalmente, né? O governo federal, a Globo, a Band, enfim, todas as emissoras que têm uma concessão analógica de TV, ganharam de presente uma digital também, só porque elas já tinham uma analógica. O que, do nosso ponto de vista, é totalmente inconstitucional. Você não pode oferecer concessão de TV a ninguém sem que isso passe pelo Congresso Nacional, e etc. Então, que se reverta esses sinais, ou seja, que se cancele o sinal digital dessas emissoras e que se faça um processo que passe pelo Congresso Nacional e que você possa distribuir, porque com a TV digital você pode, no lugar de uma emissora, ter 8, né? Ter 8 emissoras novas no lugar que uma ocupa, né? Então, a comunicação tem a ver com isso. Você nunca vai produzir conteúdo para a TV se só quem vai comprar esse conteúdo é a Globo, a Bandeirantes, a Record, etc. O controle dos meios de comunicação por poucos grupos econômicos interfere diretamente na democracia representativa da sociedade. Eles usam os meios de comunicação como um instrumento a serviço da sua classe, a serviço das elites brasileiras, a serviço daqueles que têm privilégios e que devem e que querem manter os seus privilégios. Então, os meios procuram sempre desqualificar, criminalizar ou, muitas vezes, omitir aquilo que é feito pelos trabalhadores, que é feito pelos sindicatos, pelos lutadores sociais, pelos movimentos populares, geralmente são tratados de maneira desigual na mídia e de maneira como inimigos, né? Como pessoas e movimentos que devam ser reprimidos pelo Estado. É isso que ficou muito claro na atual campanha. Há um massacre, uma visão totalitária de que só é permitido ganhar espaço na mídia aqueles que defendem a continuidade do modelo, que não se toque nas questões que dão sustentação a esse sistema que está aí. Ora, isso daí não é democracia. Isso daí não é algo que interesse ao povo brasileiro, a construção de um país. Ao contrário, nós temos a clareza, eu acredito que boa parte dos brasileiros tem a clareza, de que nós precisamos caminhar para uma sociedade justa e igualitária. Para trabalhar nessa direção, nós precisamos debater os nossos problemas. E nós precisamos fazer mudanças. Se nós não fizermos mudanças, nós não caminharemos para essa sociedade. Nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo, eu decidi apoiar o companheiro Plínio de Arruda Sampaio por uma questão muito simples. Ele, primeiro como pessoa, tem uma história de luta, coerência, como nenhum outro candidato dos que se apresentaram ou daqueles que têm feito campanhas grandiosas. Ele está levantando nesse momento aquilo que me parece o mais importante que nós poderemos ter para o Brasil, que é a discussão de uma alternativa a esse modelo que está aí. Também voto no Plínio porque eu confio na proposta dele de interferir, mudar esse sistema de comunicação. O Plínio defende a democratização da comunicação, não está compactuado com esses grupos da comunicação, ele tem independência para tocar uma proposta que faça a revisão do sistema, que mude essa concentração nas mãos de alguns grupos. Por isso eu apoio o Plínio, também porque ele tem proposta para a comunicação social no Brasil. Há um grande ditado de um pensador político do século
passado, que dizia o seguinte: ideias, princípios mobilizam, mas os exemplos arrastam. E eu me sinto arrastado pelo exemplo de luta política, de resistência social, de lucidez intelectual e de fidelidade aos seus ideais pelo Plínio de Arruda Sampaio, com cujo exemplo me identifico e apoio. Gente, vocês viram quem está comigo? Esse é o pessoal que pensa o Brasil, pensa o Brasil grande, pensa o Brasil liberto, pensa um Brasil para você. Vamos juntos acabar com a desigualdade. Vote Plínio. Vote PSOL. 50.